Olá! Hoje eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente trabalha de uma forma simples na criação de terrenos. Tá? Então eu estou aqui com a minha tela inicial do ArchiCAD da versão 19 e vou criar, utilizando a ferramenta de linhas, um conjunto de curvas de nível como se eu estivesse importando isso de um arquivo de topografia feito em DWG ou em outro formato qualquer. Então eu vou delimitar aqui uma área como se fosse a área do meu terreno, usando a ferramenta de polilinha. E vou, usando a ferramenta de Spline, criar umas curvas de nível aleatórias aqui. Então isso aqui é um desenho em 2D, uma polilinha e algumas splines, isso aqui não é em 3D. E eu vou substituir isso aqui por um objeto de terreno, que a gente vai aqui na barra da esquerda de modelagem, é a última opção, malha. Então com a ferramenta de malha é que a gente constrói terrenos dentro do ArchiCAD. Eu vou simplesmente não vou alterar nenhuma das opções aqui da ferramenta, eu vou simplesmente criar o objeto com essas configurações. Então eu vou apertar a barra de espaço para poder acionar a varinha mágica, vou clicar nessa poligonal que é o terreno, o limite do terreno, e pronto, ele usou a minha poligonal para criar um elemento de terreno totalmente plano. Se a gente for no 3D, vocês vão ver que ele está totalmente plano, com a espessura de 1 metro, que é o que já estava configurado quando eu selecionei a ferramenta. E aí vamos considerar que cada curva de nível nessa tem um desnível de 1 metro, começando aqui dessa curva de baixo até lá em cima, nessa curva de cima. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu terreno, seleciono aqui a ferramenta novamente de malha, aperto a barra de espaço para acionar a varinha mágica e clico nas curvas. Cliquei na primeira curva. E aí ele pergunta, adaptar as arestas do usuário? Sim. Ok. E vou fazendo isso para todas as curvas de nível. Então ele vai inserindo pontos na minha malha baseado nessas curvas que eu desenho usando o Spline. Eu posso trabalhar com arco, posso trabalhar com linha, com polilinha, com Spline, com o elemento que eu quiser em 2D para fazer essa operação. Se eu colocar em 3D, vocês vão ver que ainda está plano, mas que tem as curvas de nível já estão delineadas em cima do meu terreno. Agora eu vou dar as alturas. Então eu vou clicar no terreno. Vou clicar em um desses pontos aqui, que ele criou novos em cima da minha curva. Qualquer um serve, vou clicar num ponto. Vai abrir uma caixa de ferramentas adicional do que eu posso fazer no meu terreno. E eu vou clicar nessa opção aqui, que tem um Z pequenininho aqui indicado. Ele vai abrir essa janela e é nessa janela que eu vou dar a altura dessa primeira curva, eu vou botar 1 metro. E vou ligar essa opção aqui, aplicar a todos. Por quê? Ele vai aplicar a altura de 1 metro para todos os pontos que pertencem a essa curva aqui. E vou dar OK. Agora eu vou clicar na segunda, digito 2, OK. Terceira, 3, OK. Quarta curva, 4 metros, OK. Quinta curva, 5 metros, OK. Sexta curva, 6 metros, OK. E aí ele já colocou esses pontos nas suas devidas alturas. O que vai ficar faltando? Esses pontos aqui, não pertencem a curva nenhuma. Então esses pontos vão estar no nível 0. Eu tenho que ainda elevar esses pontos. Eu posso fazer isso em 3D, eu posso fazer aqui na planta baixa mesmo. Então se essa curva aqui é 6 metros, esse ponto aqui está mais alto, eu vou colocar ele como se estivesse no 7. Ok. Esse ponto aqui, ele está entre a curva 5 e a curva 6. Então eu vou botar aqui 5,5. E assim por diante eu vou preenchendo as outras. Só que eu vou mostrar em 3D para vocês verem como está ficando. Então eu vou vir aqui no 3D. Olha só. Meu terreno já está sendo construído, com exceção daqueles pontos aqui, que estão no 0, porque eu não dei a altura deles. Eu posso fazer isso em 3D. Eu seleciono o terreno, clico naquele ponto ali, vai aparecer uma caixa de ferramentas, eu boto novamente no Z
E aí manualmente, ó, eu dou a elevação que eu quero. Posso digitar o valor ou eu posso simplesmente clicar num ponto qualquer, interpolando, ó, esses pontos aqui. Né? Temos mais um ponto aqui atrás, ó, que também está no 0. Esse ponto aqui. Esse aqui está lá embaixo. E pronto. Meu terreno agora já está construído em cima daquelas curvas de nível. Agora digamos que eu queira fazer um platô ou um corte no meu terreno. Como é que eu faço? Eu tenho que desenhar isso, tá? Esse platô, posso usar laje, posso usar polilinha. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com uma laje. Então vou vir aqui, vou colocar uma laje. Tá? Essa laje ela está no 0, ó, pelas configurações aqui, então eu tenho que elevar ela, né, para ficar numa altura razoável, perto do terreno. Eu vou colocar ela 5 metros de altura, e vocês vão ver que ela está bem acima, ó, em 3D, está bem acima do terreno. E aí digamos que eu queira fazer um platô, eu ajusto aqui em 3D qual é a altura que eu quero desse platô. Aqui assim, por exemplo. E aí eu tenho duas opções, ou eu mexo no terreno, eu crio cortes e aterros para adaptar o terreno até se conectar na laje, ou eu simplesmente corto o terreno, faço uma contenção no fundo e deixo essa parte da frente da laje em balanço, em pilotis, da maneira que eu quiser. Então, como é que eu faço isso? Vou na planta baixa, seleciono aqui, ó, o meu terreno, seleciono a ferramenta de malha, clico com a barra de espaço para aparecer a varinha mágica e clico no contorno da laje. Aí ele vai me perguntar, ó, você quer adicionar novos pontos, ou seja, usar o limite da laje como uma curva de nível, ou você quer criar um vão, criar um buraco? Vou botar aqui, ó, criar um vão, criar um buraco. Ok. Então, olha só. Ele criou um buraco ao redor exatamente da projeção daquela laje. Se a gente olhar em 3D, olha o que ele fez. Ele criou um buraco. Ok? E aí, em cima desse buraco, eu posso trabalhar da maneira que eu achar mais adequado. Eu posso adaptar esses pontos até a laje, ou criar minha contenção aqui no fundo e na frente. Então, eu posso vir aqui, ó, no terreno, clicar nos pontos e conectar eles na altura da laje. Ó. Tá? Posso fazer isso também em planta baixa. Como é que eu faço isso? Ó? Eu sei que a laje está no nível 3,58 aqui. Ó. Vou até arredondar esse nível aqui. 3,6. Pronto. Tá? Então, essa laje, o topo dela está no 3,6. Eu quero que todos os pontos que estejam em volta dela também estejam no nível 3,6. Então, eu clico em qualquer um desses pontos. Vou clicar nesse aqui. Coloco aqui, ó, 3,6. E boto para aplicar todos. Ele vai aplicar essa altura 3,6 em todos esses pontos que estão ao redor da laje. Vou dar OK. E vamos ver como é que isso ficou em 3D. Olha lá. O terreno se adaptou para, através de cortes e aterros, para se encaixar na minha laje. De vez em quando eu tenho alguns problemas, né? Pontos muito próximos, e aí eu tenho que dar uma adaptada nesses pontos também. Mas a grande parte do trabalho já foi feito automaticamente. Ó, aqui eu tenho um desnível muito grande, às vezes não quero esse desnível, eu tenho que também alterar os pontos mais próximos, para que o terreno se conforme à laje. Ok? Então é isso, por enquanto. No próximo vídeo a gente vai mostrar algumas opções adicionais de como trabalhar com terreno e com curvas de nível. Ok?